Uma Terra Prometida, capítulo 19. Durante a disputa pela presidência, eu tinha prometido aos americanos uma política externa diferente da que vínhamos praticando desde o 11 de setembro. O Iraque e o Afeganistão mostraram claramente a rápida redução das opções de um presidente após iniciada uma guerra. Eu estava decidido a mudar certa mentalidade que tomara conta não só do governo Bush, mas também de grande parte de Washington. Uma mentalidade que enxergava ameaça por todos os lados, sentia um estranho orgulho em tomar iniciativas unilaterais e considerava a ação militar uma abordagem quase rotineira no tratamento das questões de política externa. Em nossos contatos com outras nações, havíamos nos tornado míopes e obstinados, avessos ao trabalho lento e difícil de formar coalizões e encontrar consensos. Havíamos nos fechado a outros pontos de vista. Eu acreditava que a segurança dos Estados Unidos dependia do fortalecimento de nossas alianças e das entidades internacionais. Via a ação militar como instrumento a ser utilizado não como primeiro, mas como último recurso. Precisávamos administrar as guerras em que estávamos envolvidos. Mas eu também queria testar essa minha crença mais ampla na diplomacia. Começamos mudando o tom. Desde o início do meu governo, fizemos questão de que todas as declarações referentes à política externa emitidas pela Casa Branca ressaltassem a importância da cooperação internacional e a intenção dos Estados Unidos de tratar com as outras nações, grandes e pequenas, com base no interesse e respeito mútuos. Procuramos mudar nossa linha de ação de várias formas modestas, mas com peso simbólico, como aumentar o orçamento para as relações exteriores do Departamento de Estado, ou quitar o que houvesse em atraso com a ONU, depois de vários anos em que o governo Bush e o Congresso de maioria republicana haviam retido certos pagamentos. Seguindo o ditado de que 80% do sucesso é uma questão de se fazer presente, também fizemos questões de visitar locais do mundo antes negligenciados pelo governo Bush. Certa atenção era quase exclusivamente voltada para o terrorismo e o Oriente Médio. Hillary, em particular, foi de enorme dinamismo naquele primeiro ano, indo de continente em continente com o mesmo empenho que mostrara ao disputar a indicação para a presidência. Vendo a empolgação que as visitas dela geravam em capitais estrangeiras, me senti confortável com a decisão de nomeá-la a principal diplomata dos Estados Unidos. A questão não se resumia apenas a ser tratada como igual pelos demais governantes ao redor do mundo. Aonde quer que ela fosse, o público via sua presença naquele país como sinal de que o considerávamos realmente importante. Se queremos que outros países deem apoio a nossas prioridades, eu disse à minha equipe no NSC, não podemos apenas forçá-los. Temos de mostrar a eles que levamos sua perspectiva em consideração, ou pelo menos que sabemos onde estão no mapa. Ser conhecido, ser ouvido, ter sua identidade reconhecida e valorizada. Isso era um desejo humano universal, a meu ver, que valia não só para os indivíduos, mas igualmente para os povos e as nações. Se eu entendia essa verdade fundamental melhor do que alguns predecessores, talvez fosse por ter passado grande parte da minha infância no exterior e por ter parentes em locais por muito tempo considerados atrasados e subdesenvolvidos. Ou talvez fosse por saber, por experiência própria, como afro-africano, como era ser até certo ponto invisível dentro de meu próprio país. Por qualquer razão que fosse, eu fazia questão de mostrar interesse pela história, pela cultura e pelo povo dos lugares que visitávamos. Bem brincava, dizendo que meus discursos no exterior podiam ser resumidos a um algoritmo simples. Cumprimento em idioma estrangeiro, geralmente com pronúncia ruim. É maravilhoso estar neste belo Paris,
que deu contribuições duradouras para a civilização mundial, lista de coisas, há uma longa lista de amizade entre as nossas duas nações, algum episódio inspirador, e, em grande parte, é por causa dessas contribuições dos milhões de orgulhosos americanos de determinada etnia, cujos antepassados imigraram para as nossas terras, que hoje os Estados Unidos são a nação que são. Podia ser uma fala meio batida, mas os sorrisos e a linguagem corporal dos ouvintes estrangeiros mostravam a importância desses simples gestos de reconhecimento. Pela mesma razão, tentávamos incluir a visita a alguns pontos turísticos importantes em todas as minhas viagens ao exterior. Algo que me tirasse dos hotéis e me levasse para além dos portões dos palácios. Eu sabia que meu interesse em visitar a Mesquita Azul de Istambul ou em ir a algum restaurante local na cidade de Ho Chi Minh causaria uma impressão muito mais duradoura no cidadão turco ou vietnamita médio do que qualquer item tratado numa reunião bilateral ou numa coletiva de imprensa. Outra coisa de igual importância era que essas paradas me permitiam ter pelo menos um breve contato com pessoas comuns, e não só com autoridades do governo e elites abastadas, que em muitos países eram consideradas intocáveis. Mas nosso instrumento de diplomacia pública mais eficiente havia saído diretamente de meu manual de campanha. Durante as visitas internacionais, eu fazia questão de realizar eventos públicos com jovens. Na primeira vez em que tentamos, com uma multidão de mais de 3.000 estudantes europeus durante a cúpula da OTAN em Estrasburgo, não sabíamos bem o que esperar. Iriam me avacalhar? Eu iria entediar todos eles com respostas longas e tortuosas? Mas, depois de uma hora de conversa improvisada, em que o público me interrogava com entusiasmo sobre tudo, desde as mudanças climáticas até o combate ao terrorismo, e fazia observações divertidas, inclusive o fato de Barak significar pêssego em húngaro, resolvemos adotar a prática como atividade regular de minhas idas ao exterior. Essas reuniões públicas eram transmitidas ao vivo pelas estações nacionais do país, quer ocorressem em Buenos Aires, em Mumbai ou em Joanesburgo. Atraíam grandes índices de audiência. Para muita gente, em vários lugares do mundo, era uma novidade ver um chefe de Estado se mostrando acessível a perguntas diretas dos cidadãos. E era um argumento a favor da democracia mais significativo e convincente do que qualquer palestra que eu pudesse dar. Em consulta com nossas embaixadas locais, muitas vezes convidávamos jovens ativistas de grupos marginalizados do país anfitrião, minorias étnicas ou religiosas, refugiados, estudantes LGBTQ, para participar. Ao lhes oferecer um microfone e deixar que contassem suas histórias pessoais, eu podia expor a uma nação de espectadores a legitimidade de suas reivindicações. Os jovens com que eu entrava em contato nessas reuniões públicas eram uma fonte constante de inspiração pessoal. Podiam me fazer rir e, às vezes, chorar. Em seu idealismo, lembravam os organizadores e voluntários jovens que me haviam impulsionado até a presidência. E os laços que temos em comum, para além das fronteiras raciais, étnicas e nacionais, quando aprendemos a deixar de lado nossos medos. Por mais frustrado ou desanimado que eu me sentisse ao entrar, sempre saía desses eventos com as energias renovadas, como se tivesse mergulhado numa fonte de água fresca no seio da natureza. Enquanto existissem moças e rapazes assim em todos os cantos deste mundo, dizia a mim mesmo, há razões suficientes para termos esperanças. Por todo o mundo, a atitude do público em relação aos Estados Unidos havia melhorado continuamente desde que eu assumira o cargo, demonstrando que nosso trabalho diplomático inicial estava valendo a pena.
Essa maior popularidade proporcionava a nossos aliados mais facilidade em manter ou até aumentar o número de seus soldados no Afeganistão, sabendo que seus cidadãos confiavam em nossa liderança. Proporcionava a mim e a Tim Geithner mais base para coordenar a reação internacional à crise financeira. Depois que a Coreia do Norte começou os testes com mísseis balísticos, Susan Rice conseguiu a aprovação de enérgicas sanções internacionais no Conselho de Segurança, em parte devido à sua habilidade e tenacidade, mas também, pelo que me disse, porque muitos países querem mostrar que estão alinhados com você. No entanto, havia limites ao que uma ofensiva diplomática podia alcançar. Ao fim e ao cabo, a política externa de cada nação continuava a ser movida por seus interesses econômicos, sua geografia, suas divisões étnicas e religiosas, suas disputas territoriais, seus mitos fundadores, seus traumas duradouros, suas antigas animosidades e, acima de tudo, pelos imperativos dos que detinham o poder e procuravam mantê-lo. Era raro encontrar um chefe de Estado estrangeiro suscetível à persuasão moral pura e simples. Os que comandavam regimes repressores podiam, de modo geral, ignorar a opinião pública sem maiores problemas. Para avançar nas questões mais espinhosas da política externa, eu precisava de um segundo tipo de diplomacia, com recompensas e penalidades concretas capazes de alterar os cálculos de governantes duros e implacáveis. E, ao longo de meu primeiro ano no cargo, as interações com os líderes de 3 países em particular, o Irã, a Rússia e a China, me deram uma indicação inicial das dificuldades que teria. Entre esses 3 países, o Irã era o que representava um obstáculo menos sério aos interesses americanos no longo prazo, mas ganhou o prêmio de hostilidade mais ativa. Herdeiros dos grandes impérios persas da antiguidade, outrora epicentro das ciências e das artes durante a era duradoura medieval do Islã, durante muitos anos o Irã foi quase ignorado pelo establishment político dos Estados Unidos, fazendo fronteira com a Turquia e o Iraque a oeste e o Afeganistão e o Paquistão a leste. O Irã costumava ser visto apenas como mais um país pobre do Oriente Médio, com o território reduzido por causa de conflitos civis e potências europeias em ascensão. Em 1951, porém, o parlamento iraniano, laico e com tendências de esquerda, passou a estatizar os poços de petróleo do país, assumindo o controle dos lucros que antes iam para o governo britânico, acionista majoritário na maior empresa iraniana de produção e exportação de petróleo. Descontentes com a exclusão, os britânicos impuseram um bloqueio naval para impedir o Irã de enviar petróleo para os potenciais compradores. Também convenceram a administração Eisenhower de que o novo governo iraniano estava pendendo para os soviéticos, levando-o a autorizar a Operação Ajax, um golpe maquinado pela CIA e pelo MI6 que derrubou o primeiro-ministro do Irã, democraticamente eleito, e consolidou o poder nas mãos do jovem monarca do país, o Shah Mohammad Reza Pahlavi. A Operação Ajax estabeleceu um padrão nos erros de cálculo dos Estados Unidos no trato com países em desenvolvimento, que se estendeu por toda a Guerra Fria. Entendeu as aspirações nacionalistas como complôs comunistas, igualar interesses comerciais à segurança nacional, derrubar governos eleitos democraticamente e nos alinhar com autocratas quando achávamos que seria vantajoso para nós. Mesmo assim, nos 27 anos iniciais, os políticos americanos devem ter imaginado que essa jogada no Irã tinha dado certo.
O Shah se tornou um sólido aliado que estendeu os contratos de concessão às empresas petrolíferas dos Estados Unidos e comprava grandes quantidades de armamentos americanos de alto custo. Mantinha relações amistosas com Israel, concedeu o direito de voto às mulheres, empregou a riqueza crescente do país na modernização da economia e do sistema educacional, e se dava bem com empresários ocidentais e membros da realeza europeia. Para os observadores externos, era menos visível a insatisfação latente com os gastos extravagantes do Shah. Com sua repressão implacável, sua polícia secreta era famosa por torturar e matar os dissidentes. E a promoção de costumes sociais ocidentais que, aos olhos dos religiosos conservadores e seus inúmeros seguidores, violavam os princípios centrais do Islã. Os analistas da CIA também não deram muita atenção à influência crescente de um religioso xiita messiânico exilado, o Ayatollah Khomeini, cujos escritos e discursos denunciavam o Shah como fantoche ocidental e conclamavam os fiéis a substituir a ordem existente por um Estado Islâmico regido pelo Sharia, a lei muçulmana. Assim, os agentes do governo americano foram apanhados de surpresa quando uma série de manifestações dentro do Irã, no começo de 1978, se converteu numa revolução populista. Aos seguidores de Khomeini se juntaram nas ruas ondas sucessivas de trabalhadores descontentes, jovens desempregados e forças democráticas que queriam o retorno a um regime constitucional. No começo de 1979, com os manifestantes somando milhões, o Shah fugiu secretamente do país e foi recebido nos Estados Unidos para um tratamento médico. Os telejornais americanos foram tomados por imagens do Ayatollah com sua barba branca e seus olhos ardentes de profeta, descendo de um avião em triunfal retorno do exílio perante a adoração de um mar de apoiadores. Os americanos, em sua maioria, pouco sabiam desse episódio enquanto a revolução acontecia, ou do motivo pelo qual as pessoas em um país remoto de repente estavam queimando a imagem do tio Sam aos gritos de morte aos Estados Unidos. Eu mesmo não sabia. Tinha 17 anos na época, ainda estava no ensino médio e começando a criar consciência política. Entendia muito vagamente os detalhes de tudo o que aconteceu a seguir. O estabelecimento de Khomeini como líder supremo, abandonando antigos aliados laicos e reformistas. A formação do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o CGRI, para esmagar todo aquele que contestasse o novo regime. O uso político do drama que se desenrolou enquanto estudantes radicalizados invadiam a embaixada dos Estados Unidos e tomaram reféns americanos para ajudar a consolidar a revolução e humilhar a nação mais poderosa do mundo. Mas não é exagero dizer o quanto, 30 anos depois, os efeitos desses acontecimentos ainda moldavam o cenário geopolítico de minha presidência. A Revolução Iraniana inspirou uma onda de outros movimentos islâmicos radicais, cuja intenção era repetir seu sucesso. A conclamação de Khomeini para a derrubada das monarquias árabes sunitas criou profunda inimizade entre o Irã e os sauditas e acirrou os conflitos sectários em todo o Oriente Médio. A tentativa iraquiana de invadir o Irã em 1980 e os 8 anos de guerra sangrenta que se seguiram, um conflito em que os estados do Golfo financiaram Saddam Hussein e os soviéticos forneceram armamentos às forças militares de Khomeini, inclusive armas químicas, aceleraram o patrocínio do terrorismo por parte do Irã como forma de neutralizar as vantagens militares dos inimigos. Os Estados Unidos, com Reagan, tentaram um movimento cínico em 2 vias: em público apoiando o Iraque e em segredo vendendo armas ao Irã.
A promessa de Khomeini de varrer Israel do mapa, visível no apoio do CGRI a outros braços armados, como a milícia xiita Hezbollah instalada no Líbano e a ala militar do grupo de resistência palestina Hamas, converteu o regime iraniano na maior ameaça à segurança de Israel e contribuiu para o endurecimento geral da postura israelense à possibilidade de paz com países vizinhos. Em termos mais amplos, a concepção maniqueísta de Khomeini, apresentando o mundo como um embate entre as forças de Alá e as do grande Satã, Estados Unidos, se instilou como veneno no espírito não só de futuros jihadistas, mas também no de ocidentais já propensos a ver os muçulmanos como objetos de desconfiança e medo. Khomeini morreu em 1989. Seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, religioso que praticamente nunca saíra e nunca mais voltaria a sair de seu país, odiava os Estados Unidos tanto quanto Khomeini. Mas, apesar do título de governante supremo, a autoridade de Khamenei não era absoluta. Ele era obrigado a conferenciar com um poderoso conselho de religiosos, enquanto a responsabilidade cotidiana pela condução do governo cabia a um presidente eleito pela população. Houve um período, no final do governo Clinton e no começo do governo Bush, em que as forças mais moderadas dentro do Irã ganharam algum impulso, oferecendo a perspectiva de um degelo nas relações com os Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, o presidente iraniano Mohammad Khatami chegou a procurar o governo Bush, se oferecendo para ajudar na operação americana no vizinho Afeganistão. Mas as autoridades dos Estados Unidos ignoraram o gesto de Khatami e, depois que o presidente Bush declarou, em seu discurso sobre o Estado da União em 2002, que o Irã, junto com o Iraque e a Coreia do Norte, faziam parte de um eixo do mal, qualquer saída diplomática ainda existente na prática se fechou de vez. Na época em que assumiu o cargo, os conservadores linha dura estavam de volta ao governo em Teherã, liderados por um novo presidente, Mahmoud Ahmadinejad, que, com seus frenéticos surtos contra o Ocidente, sua negação do Holocausto e sua perseguição a homossexuais e outros que considerava como ameaças, se tornou a perfeita síntese dos aspectos mais odiosos do regime. O Irã continuava a enviar armas para os militantes empenhados em matar soldados americanos no Iraque e no Afeganistão. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos fortalecera muito a posição estratégica do Irã na região, ao substituir seu inimigo jurado Saddam Hussein por um governo xiita sujeito à influência iraniana. O Hezbollah, apadrinhado pelo Irã, surgira como a facção mais poderosa no Líbano, com mísseis fornecidos pelo governo iraniano que agora podiam alcançar Tel Aviv. Os sauditas e os israelenses comentavam alarmados a expansão de um crescente xiita e da influência iraniana e não ocultavam seu interesse na possibilidade de uma mudança de regime por iniciativa dos Estados Unidos. Em qualquer circunstância, portanto, o Irã seria uma tremenda dor de cabeça para o meu governo. Mas era o programa nuclear iraniano em andamento acelerado que ameaçava transformar uma situação ruim numa crise completa. O regime herdara instalações nucleares construídas na época do Shah e pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear da ONU, no qual o país era signatário desde sua ratificação em 1970, tinha o direito de utilizar energia nuclear para fins pacíficos. Infelizmente, a mesma tecnologia centrífuga utilizada para a fissão e o enriquecimento do urânio de baixo enriquecimento,
o LEU, que alimentava as usinas de energia nuclear, podia ser adaptado para produzir urânio altamente enriquecido, o HEU, com um potencial explosivo para armamentos. Como explicou um dos nossos especialistas, com uma quantidade suficiente de HEU, um aluno de física do ensino médio, inteligente com acesso à internet, consegue construir uma bomba. Entre 2003 e 2009, o Irã aumentou a quantidade total de suas centrífugas de enriquecimento de urânio, passando de 100 para 5.000, muito mais do que qualquer programa com fins pacíficos seria capaz de justificar. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos tinha razoável segurança de que o Irã ainda não possuía armas nucleares, mas também acreditava que o regime reduzira sua capacidade de avanço, o tempo necessário para produzir urânio, o bastante para construir uma arma nuclear viável, a um ponto potencialmente perigoso. Um arsenal nuclear iraniano não precisaria ameaçar o território dos Estados Unidos. A mera possibilidade de um ataque nuclear ou de terrorismo nuclear no Oriente Médio representaria uma séria limitação de opções para um futuro presidente americano conter a agressão iraniana contra seus vizinhos. Os sauditas provavelmente reagiriam desenvolvendo sua bomba sunita rival, desencadeando uma corrida armamentista nuclear na região mais explosiva do mundo. Enquanto isso, Israel, supostamente dispondo de um grande arsenal de armas nucleares não declaradas, segundo outros países da região, via um Irã nuclear como uma ameaça à sua existência e traçava planos para um ataque preventivo contra as instalações iranianas. Qualquer ação, reação ou erro de cálculo de qualquer uma dessas partes poderia mergulhar o Oriente Médio e os Estados Unidos em mais um conflito, no momento em que ainda tínhamos 180.000 soldados altamente expostos ao longo das fronteiras iranianas e em qualquer grande aumento nos preços do petróleo afundaria ainda mais a economia mundial. Às vezes, durante meu governo, elaborávamos diversos cenários para imaginar como seria um conflito com o Irã. Eu saía dessas conversas sentindo o peso de saber que, se a guerra se tornasse necessária, quase tudo o mais que pretendia realizar provavelmente ficaria suspenso. Por todas essas razões, minha equipe e eu passávamos boa parte da transição discutindo como impedir que o Irã entrasse numa guerra nuclear, de preferência através da diplomacia e não iniciando outra guerra. Decidimos por uma estratégia em duas fases. Uma vez que não existia praticamente nenhum contato de altas instâncias de governo entre os Estados Unidos e o Irã desde 1980, a primeira fase consistia numa abordagem direta. Como dissera em meu discurso de posse, estávamos dispostos a estender a mão aos que abandonassem a política do punho cerrado. Algumas semanas depois de assumir o cargo, enviei uma carta secreta ao Ayatollah Khamenei por um canal que tínhamos com diplomatas iranianos na ONU, sugerindo iniciarmos um diálogo entre os dois países sobre uma série de questões, inclusive o programa nuclear no Irã. A resposta de Khamenei foi categórica. O Irã não tinha nenhum interesse em abrir conversações. Mas ele aproveitou a oportunidade para sugerir aos Estados Unidos algumas maneiras de deixar de ser um agressor imperialista. Imagino que ele não vai abandonar o punho cerrado tão cedo, disse Ham depois de ler uma cópia da carta de Khamenei, que fora traduzida do Farsi. Só se for para mostrar o dedo do meio, respondi. Na verdade, ninguém na Casa Branca esperava uma resposta positiva. Eu enviara a carta mesmo assim, porque queria deixar claro que o bloqueio diplomático resultava de uma intransigência não dos Estados Unidos, e sim do Irã. Reforcei nossa disposição ao público iraniano mais amplo, na tradicional saudação pelo Ano Novo Persa, Nowruz,
que pusemos no ar em março. Nesse contexto, qualquer perspectiva de um avanço inicial se extinguiu em junho de 2009, quando o candidato da oposição iraniana, Mr. Hossein Mousavi, fez a plausível denúncia de que os membros do governo estavam fraudando a votação para ajudar na reeleição de Ahmadinejad para um segundo mandato presidencial. As ruas do Irã foram tomadas por milhões de manifestantes contestando os resultados das urnas e lançando um movimento verde, como o denominaram, que colocou ao Estado de orientação islâmica um dos desafios internos de maior proporção desde a Revolução de 1979. A repressão foi rápida e implacável. Mousavi e outros líderes oposicionistas foram confinados em prisão domiciliar. Houve espancamento de manifestantes pacíficos e um número expressivo de mortos. Certa noite, no conforto de casa, examinei na internet as notícias dos protestos e vi o vídeo de uma jovem que fora alvejada na rua. Uma teia de sangue se espalhando pelo rosto enquanto agonizava, olhando para cima com um ar reprovador. Era uma amostra angustiante do preço que tanta gente no mundo pagava por querer ter alguma voz sobre a maneira como seu país era governado. E o meu primeiro impulso foi anunciar um firme apoio aos manifestantes. Mas, quando reuni a equipe de segurança nacional, nossos especialistas em Irã desaconselharam essa atitude. Segundo eles, qualquer declaração minha provavelmente teria um efeito contrário. A linha dura do regime já estava insistindo na invencionice de que havia agentes estrangeiros por trás das manifestações. E os ativistas locais temiam que uma declaração de apoio do governo americano fosse utilizada para desacreditar o movimento. Fui obrigado a acatar as advertências e me limitei a uma série de declarações inócuas e burocráticas. Continuamos a monitorar de perto toda a situação. Os direitos universais de livre expressão e associação devem ser respeitados, insistindo numa solução pacífica que refletisse a vontade do povo iraniano. A violência aumentou, e minha condenação também. Essa atitude passiva, porém, não condizia comigo, e não só porque tinha de ouvir o berreiro dos republicanos me acusando de adular um regime assassino, estava aprendendo mais uma árdua lição sobre a presidência, que agora meus sentimentos estavam atrelados a considerações estratégicas e a análises táticas, e minhas convicções sujeitas a argumentos contra-intuitivos, que, no gabinete mais poderoso da face da terra, eu tinha menos liberdade de dizer o que pretendia e de agir como me parecia certo do que tivera como senador, ou até como cidadão comum revoltado ante a visão de uma jovem alvejada e morta pelo próprio governo. Rechaçados nas tentativas de instaurar um diálogo com o Irã, que se encontrava numa espiral de caos e ainda maior repressão, passamos para a segunda fase de nossa estratégia de não proliferação: mobilizar a comunidade internacional para aplicar severas sanções econômicas multilaterais que pudessem levar o governo iraniano à mesa de negociações. O Conselho de Segurança da ONU já tinha aprovado diversas resoluções para que o Irã suspendesse suas atividades de enriquecimento de urânio. Também já autorizara sanções limitadas e formara um grupo chamado P5+1, representando 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China, e a Alemanha, para se reunir com autoridades iranianas na esperança de fazer o país voltar a cumprir o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O problema era que as sanções existentes eram leves demais para ter algum impacto. Mesmo aliados dos Estados Unidos, como a Alemanha, continuavam a manter um grande volume de negócios com o Irã, e praticamente todos compravam o petróleo do país.
O governo Bush impusera de forma unilateral as sanções americanas adicionais, mas eram em larga medida simbólicas, visto que as empresas de nosso país estavam impedidas de fazer negócios com o Irã desde 1995. Com os preços altos do petróleo e a economia em crescimento, o Irã ficou mais do que satisfeito em se encontrar com o P5+1, em sessões regulares de negociação que não resultavam em nada, a não ser no compromisso de continuar as conversas. Para termos a atenção do Irã, precisaríamos convencer outros países a fechar o cerco. E isso significava atrair dois poderosos adversários históricos que não gostavam de sanções por questões de princípio e mantinham relações diplomáticas e comerciais amistosas com o Irã. E desconfiavam das intenções americanas quase tanto quanto Teherã. Como cresci nos anos 1960 e 1970, tinha idade suficiente para me lembrar da Guerra Fria como o acontecimento definidor dos assuntos internacionais. A força que dividira a Europa em duas, alimentara uma corrida armamentista nuclear e instigara um embate indireto das duas superpotências em guerras por todo o globo. Moldara também minha imaginação na infância, nos livros escolares, jornais, filmes e novelas de espionagem. A União Soviética era o temível adversário numa luta entre a liberdade e a tirania. Eu também fazia parte de uma geração pós-Vietnã, que aprendera a questionar seu próprio governo e via da ascensão do macartismo ao apoio ao regime segregacionista da África do Sul, como a mentalidade da Guerra Fria muitas vezes levara nosso país a trair seus ideais. Essa consciência não me impedia de acreditar que deveríamos conter a difusão do totalitarismo marxista, mas me deixava cauteloso diante da ideia de que apenas nós estávamos do lado do bem, enquanto os outros estavam do lado do mal, ou de que um povo de onde saíram Tolstói ou Tchaikovsky era intrinsecamente diferente de nós. Em vez disso, os males do sistema soviético me pareciam um exemplo de uma tragédia humana mais abrangente. O modo como as teorias abstratas e a rígida ortodoxia podiam se converter em repressão. A rapidez com que justificamos as concessões morais e abrimos mão de nossas liberdades. A capacidade de o poder corromper, de o medo de se intensificar, de a linguagem se degradar. Nada disso era exclusividade dos soviéticos ou dos comunistas, a meu ver. Se aplicava a todos nós. A valorosa luta dos dissidentes por trás da cortina de ferro não se distinguia, e sim se assemelhava à luta maior pela dignidade humana que ocorria em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Quando Mikhail Gorbachev, em meados dos anos 1980, assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e levou a cabo os cautelosos programas de liberação conhecidos como Perestroika e Glasnost, estudei atentamente o que se passava e me perguntando se eram os sinais do nascimento de uma nova era. E, poucos anos depois, quando o Muro de Berlim caiu e ativistas democráticos dentro da Rússia levaram Boris Yeltsin ao poder, considerei que era não só uma vitória para o Ocidente, mas também uma prova de que a mobilização dos cidadãos tinha poder e uma advertência para os déspotas de todos os lugares. Embora o tumulto ao qual a Rússia se viu arrastada nos anos 1990, o colapso econômico, a corrupção desenfreada, o populismo de direita, os oligarcas que operavam nas sombras, tenha me feito pensar duas vezes, mantive a esperança de que uma Rússia mais justa, próspera e livre surgiria da transição inevitavelmente difícil para o livre mercado e o governo representativo.
Na época em que me tornei presidente, já estava praticamente curado desse otimismo. Sim, era verdade que o sucessor de Yeltsin, Vladimir Putin, que chegara ao poder em 1999, negava qualquer interesse num retorno ao marxismo-leninismo. Um erro, disse ele certa vez. E Putin considerara estabilizar a economia da nação. Em grande parte, graças aos rendimentos cada vez maiores obtidos com o aumento dos preços do petróleo. As eleições passaram a ser conduzidas de acordo com a Constituição russa. Havia capitalistas em toda parte. Os cidadãos comuns podiam viajar ao exterior. Ativistas defensores da democracia, como o mestre enxadrista Garry Kasparov, podiam criticar o governo sem ser imediatamente enviados para um gulag. Apesar de tudo isso, a cada ano que Putin seguia no poder, a nova Rússia se parecia cada vez mais com a de antes. Ficou claro que uma economia de mercado e eleições periódicas podiam seguir lado a lado com um autoritarismo brando, que concentrava incessantemente o poder nas mãos de Putin e reduzia o espaço para uma dissidência significativa. Os oligarcas que cooperavam com Putin passaram a se incluir entre os homens mais ricos do mundo. Os que romperam com ele se viram sujeitos a vários processos criminais e tiveram os bens confiscados. E Kasparov, inclusive, acabou passando alguns dias na prisão por liderar uma passeata contra Putin. Os amigos do presidente receberam o controle dos principais veículos de comunicação do país, e os demais foram pressionados a conceder a ele uma cobertura tão positiva quanto a que a mídia estatal dava outros tempos aos dirigentes comunistas. Jornalistas independentes e líderes da sociedade civil passaram a ser monitorados pelo Serviço Federal de Segurança, o FSB, a encarnação moderna da KGB, ou, em alguns casos, foram liquidados. E mais, o poder de Putin não se fundava na simples coerção. Ele era, de fato, popular. Seus índices de aprovação no país raramente ficavam abaixo de 60%. Era uma popularidade radicada num nacionalismo à moda antiga. A promessa de restaurar a antiga glória da mãe Rússia, de aliviar o sentimento de humilhação e abalos que tantos russos sofreram nas 2 décadas anteriores. Putin podia vender essa ideia porque ele mesmo vivera essa ruptura. Nascido numa família sem relações nem privilégios, subira metodicamente na hierarquia soviética. Treinamento como reservista no Exército Vermelho, curso de Direito na Universidade Estatal de Leningrado, carreira na KGB. Depois de anos de serviços leais e eficientes ao Estado, obtiveram um cargo de modesta estatura e respeitabilidade. E então, com a queda do Muro de Berlim, em 1989, viu a derrocada do sistema ao qual dedicara sua vida. Na época, trabalhava para a KGB em Dresden, na Alemanha Oriental. E, ao que consta, passou os dias subsequentes destruindo arquivos às pressas e montando guarda contra eventuais saqueadores. Logo encontrou seu nicho na nova realidade pós-soviética, se aliando ao reformador democrático Anatoly Sobchak, seu professor na Faculdade de Direito, que se tornara prefeito em São Petersburgo. Ao ingressar na política nacional, Putin subiu na hierarquia do governo Yeltsin com uma rapidez impressionante, exercendo seu poder numa série de cargos, inclusive o de diretor do FSB, para conseguir aliados, conceder favores, obter segredos e derrotar os rivais. Yeltsin nomeou Putin como primeiro-ministro em agosto de 1999 e então, 4 meses depois, acuado por escândalos de corrupção, problemas de saúde, um lendário problema de alcoolismo e um histórico de catastrófica gestão econômica, deixou o cargo de forma inesperada.
Com isso, Putin, então com 47 anos de idade, se tornou o presidente interino da Rússia e lhe deu a vantagem que precisava para ser eleito. 3 meses depois, para um mandato presidencial completo. Uma das primeiras medidas de Putin foi conceder indulto geral a Yeltsin por qualquer irregularidade. Manipulado por políticos astutos e implacáveis, o caos se revelara uma dádiva. Mas, fosse por intuição ou cálculo, Putin também entendia que o povo russo queria ordem. Se poucos tinham interesse em retornar aos dias das fazendas coletivas e das prateleiras vazias nas lojas, por outro lado, muitos estavam cansados e assustados, indignados com aqueles que, tanto em casa como no exterior, haviam ostensivamente se aproveitado da fraqueza de Yeltsin. Preferiam um pulso forte, o que Putin ficou mais do que satisfeito em oferecer. Ele reafirmou o controle russo sobre a Chechênia, província de maioria muçulmana, fazendo frente sem nenhum escrúpulo à brutal tática terrorista dos rebeldes separatistas com implacável e incessante violência militar. Restaurou os poderes de vigilância ao estilo soviético, em nome da segurança do povo, quando os ativistas pró-democracia contestavam as tendências autocráticas de Putin, ele os taxava de fantoches do Ocidente. Ressuscitou símbolos pré-comunistas e até comunistas e se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa, que por muito tempo sofrera com a repressão. Estimulava vistosos projetos de obras públicas e promovia grandes espetáculos a custos altíssimos, como a proposta de sediar as Olimpíadas de Inverno no balneário de Sochi. Com a meticulosidade de um adolescente no Instagram, coordenava um fluxo constante de fotos de efeito, projetando uma imagem quase satírica de vigor masculino. Putin sem camisa andando a cavalo, Putin jogando hóquei. Ao mesmo tempo que demonstrava, sem nenhum pudor, seu chauvinismo e sua homofobia, insistindo que os valores russos estavam sendo contaminados por elementos estrangeiros. Tudo o que fazia alimentava a narrativa de que, sob sua orientação firme e paternal, a Rússia reconquistara o poderio perdido. Só havia um problema para Putin. A Rússia não era mais uma superpotência. Embora controlasse um arsenal nuclear que só perdia para o nosso, a Rússia não dispunha da grande rede de bases e alianças que permitiam aos Estados Unidos projetar seu poder militar por todo o globo. A economia russa continuava menor do que a da Itália, do Canadá e do Brasil, dependente quase por completo de recursos como petróleo, gás, minérios e exportações de armas. Os bairros de lojas finas de Moscou mostravam a transformação do país, passando de uma economia estatal enferrujada para uma economia com um número crescente de bilionários. Mas a situação apertada dos cidadãos comuns mostrava que essa nova riqueza não chegara a se difundir pela sociedade. Segundo vários indicadores internacionais, os níveis de corrupção e desigualdade na Rússia se equiparavam aos de certas partes do mundo em desenvolvimento, e a expectativa de vida dos homens em 2009 era menor do que a de Bangladesh. Poucos africanos, asiáticos ou latinos jovens, se é que havia algum, viam na Rússia uma inspiração para lutar por reformas em suas sociedades, ou se sentiam atraídos pela música ou pelos filmes russos, ou sonhavam em ir estudar no país, e muito menos em emigrar para lá. Sem sua sustentação ideológica, sem a promessa outrora resplandecente dos proletários unidos se libertando de seus grilhões, a Rússia de Putin se mostrava isolada e desconfiada em relação aos que vinham de fora. Um país a ser temido, talvez, mas não tomado como exemplo. Era essa distância entre a realidade da Rússia moderna e a insistência em sua condição de superpotência por parte de Putin que, a meu ver, ajudava a explicar as relações exteriores cada vez mais combativas do país. Grande parte da ira se dirigia contra nós,
Em comentários públicos, Putin se mostrava um crítico severo das políticas americanas. Quando se apresentavam iniciativas respaldadas pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança da ONU, ele tratava de fazer com que a Rússia bloqueasse ou diluísse as propostas, em particular, qualquer coisa referente aos direitos humanos. Ainda mais importante era o empenho crescente de Putin em impedir que os países do antigo bloco soviético, agora independentes, se libertassem da órbita russa. Com frequência, nossos diplomatas recebiam queixas sobre casos de intimidação, pressão econômica, campanhas de desinformação, manobras eleitorais ocultas, contribuições ou propinas explícitas para candidatos políticos pró-Rússia. No caso da Ucrânia, ocorrera o misterioso envenenamento de Viktor Yushchenko, um ativista reformista eleito presidente, ao qual Moscou se opunha. E então, claro, houve a invasão da Geórgia, no verão de 2008. Era difícil saber até onde a Rússia planejava seguir esse caminho perigoso. Putin não era mais o presidente. Embora majoritário nas urnas, preferia acatar a Constituição russa, que proibia 3 mandatos consecutivos, trocando de lugar com Dmitry Medvedev, seu ex-vice, que, ao ser eleito presidente em 2008, colocou imediatamente Putin como primeiro-ministro. O consenso entre os analistas era de que Medvedev estava apenas ocupando o cargo até 2012, quando Putin poderia concorrer outra vez. Mesmo assim, a decisão de Putin não só de deixar a presidência, mas também de promover alguém mais novo, com fama de ter ideias relativamente liberais, pró-ocidentais, sugeria que ao menos ele se preocupava com as aparências. A decisão até insinuava a possibilidade de que Putin acabaria deixando os cargos eletivos e se assentaria no papel de homem de influência e estadista experiente, permitindo que uma nova geração de políticos recolocasse a Rússia no caminho de uma democracia legítima e moderna. Tudo isso era possível, mas não provável. Desde a época dos tsares, os historiadores tinham notado a tendência da Rússia em adotar um grande alarde às mais recentes ideias europeias, fosse o governo representativo ou a burocracia moderna, fosse o livre mercado ou o socialismo de Estado, mas acabava subordinando ou abandonando esses conceitos importados em favor de formas mais rígidas e antigas de manter a ordem social. Na luta pela identidade russa, normalmente o medo e o fatalismo vencem a esperança e a mudança. Era uma reação compreensível a uma história milenar de invasões mongóis, intrigas bizantinas, grandes epidemias de fome, servidão generalizada, tirania desenfreada, incontáveis insurreições, revoluções sangrentas, guerras arrasadoras, cercos prolongados, massacres de milhões e milhões. Tudo numa paisagem gélida e implacável. Em julho, fui a Moscou em minha primeira visita presidencial à Rússia, aceitando o convite que Medvedev fizera na reunião do G20 em abril. Minha ideia era que pudéssemos continuar com a nossa proposta de reformulação, nos concentrando em áreas de interesse comum, ao mesmo tempo reconhecendo e administrando as diferenças significativas que havia entre nós. Eram as férias de verão na escola, o que significava que Michele, Malha e Sasha podiam ir comigo. E, a pretexto de precisar de ajuda com as meninas, e com a promessa de um passeio pelo Vaticano e um encontro com o Papa quando seguimos para a Itália por ocasião de um encontro do G8, Michele convenceu minha sogra e nossa grande amiga Mama Kai a irem conosco. Nossas filhas sempre gostaram de viajar, enfrentando alegremente as 9 horas de ida e volta em nossos voos anuais de avião comercial entre Chicago e o Havaí, sem reclamar, sem ter acessos de mau humor, sem ficar chutando a poltrona da frente. Pelo contrário,
se divertindo com os jogos, os quebra-cabeças e os livros que Michelle lhes oferecia com precisão militar, a intervalos periódicos. Voar no Air Force One era realmente um grande avanço para elas, com ampla escolha de filmes, camas de verdade para dormir e a equipe de bordo servindo os mais variados petiscos. Mas mesmo assim, uma viagem transoceânica com o presidente dos Estados Unidos trazia uma nova série de exigências. Depois de poucas horas de sono, foram acordadas para trocar de roupa, pôr vestidos e sapatos elegantes, ter os cabelos bem penteados e arrumados para ficarem apresentáveis quando desembarcássemos. Tiveram de sorrir para os fotógrafos enquanto descíamos do avião e então se apresentaram a uma fila de dignatários grisalhos, esperando de pé na área de pouso. Atentas em manter contato visual sem cochichar, como a mãe lhes ensinara, tentando não fazer cara de tédio enquanto o pai jogava a conversa fora com alguém, até que todos entrassem na fera que nos esperava. Seguindo por uma via expressa em Moscou, perguntei a Amália como se sentia. Parecia catatônica, os grandes olhos castanhos fitando inexpressivos um ponto acima do meu ombro. Eu acho, disse ela, que nunca me senti tão cansada em toda a minha vida. Uma soneca no meio da manhã pareceu curar o jet lag das meninas. E ainda hoje me lembro de alguns momentos que passamos juntos em Moscou, como se fosse ontem. Sasha andando ao meu lado em passos largos, pelos grandiosos salões de tapete vermelho do Kremlin, seguidos por um grupo de imponentes oficiais russos fardados. Ela com as mãos no bolso de um casaco impermeável castanho, como se fosse uma agente secreta em miniatura. Ou Malha, tentando disfarçar uma careta depois de concordar bravamente em provar um pouco de caviar num restaurante que ficava numa cobertura com vista para a Praça Vermelha. Como era de se esperar, Sasha recusou um montinho de coisinhas pretas e viscosas que lhe ofereci na minha colher, mesmo com o risco de não ganhar um sorvete mais tarde. Mas viajar como primeira família era diferente dos deslocamentos de campanha, quando íamos num trailer de cidade em cidade. E Michelle e as meninas ficavam ao meu lado nos desfiles e festivais locais. Agora eu tinha o meu itinerário e elas o delas. Além de programação, fotógrafo oficial e assistentes próprios, ao final de nossa primeira noite em Moscou, quando nos reencontramos no Ritz-Carlton, nos deitamos os 4 na cama e Malha perguntou por que eu não tinha ido com elas ver os fabricantes de bonecas e os bailarinos russos. Michelle se inclinou e cochichou com um tom de conspiração. O pai de vocês não pode se divertir. Precisa passar o dia todo em reuniões chatas. Tadinho, disse Sasha, me afagando a cabeça. O cenário para meu encontro oficial com Medvedev era devidamente grandioso. Um dos palácios dentro do complexo do Kremlin, com altas abóbadas douradas e finas decorações restauradas à antiga glória tsarista. Nossa conversa foi cordial e profissional. Numa coletiva de imprensa conjunta, passamos habilmente por cima dos atritos quanto à Geórgia e ao escudo antimísseis e pudemos anunciar vários resultados possíveis, inclusive uma pauta em comum acordo para a negociação do novo Tratado de Armas Estratégicas, que reduziria em até 1/3 a quantidade permitida de ogivas nucleares e sistemas de detonação. Gibbs ficou mais entusiasmado com a concordância da Rússia quanto a suspender as restrições a certas exportações americanas de gado, mudança que renderia mais de $1 bilhão para fazendeiros e pecuaristas dos Estados Unidos. Uma coisa que realmente importa para o pessoal lá do nosso país, disse ele, abrindo um amplo sorriso. Naquela noite, Michelle e eu fomos convidados para a Dacha de Medvedev, a alguns quilômetros do centro da cidade, para um jantar. Pelo que tinha lido em romances russos, eu imaginava uma versão maior,
mas ainda rústica, da tradicional casa de campo. Em vez disso, nos vimos numa enorme propriedade cercada por bosques de árvores muito altas. Medvedev e a esposa, Svetlana, uma loira vivaz de ar matronal, com quem Michelle e as meninas tinham passado grande parte do dia, nos receberam na porta da frente. E depois de um breve tour pela casa, saímos em um jardim para jantar num amplo gazebo de vigas de madeira. Praticamente nem falamos de política. Medvedev era fascinado pela internet e me perguntou muito sobre o Vale do Silício, manifestando sua vontade de alavancar o setor tecnológico da Rússia. Demonstrou muito interesse por minha rotina de exercícios físicos e comentou que todos os dias nadava durante meia hora. Trocamos experiências da época em que dávamos aulas de direito e ele contou que adorava bandas de hard rock, como o Deep Purple. Svetlana falou de sua preocupação com o filho deles, Ilya, de 13 anos de idade, e como lidaria com a adolescência em meio a tanta atenção por ser filho do presidente. Questão que Michelle e eu também entendíamos muito bem. Medvedev ponderou que talvez o garoto acabasse preferindo fazer faculdade no exterior. Nós nos despedimos do casal Medvedev pouco depois da sobremesa, tomando cuidado de conferir que todos os membros da nossa equipe já estivessem na van antes que a comitiva saísse serpenteando da área. Gibbs e Marvin tinham ficado na companhia da equipe de Medvedev em algum outro lugar da propriedade, bebendo vodka e schnapps, o que os deixara num humor muito jovial, mas que não duraria até a hora de serem acordados no dia seguinte. Com Michelle adormecida ao meu lado na penumbra do carro, fiquei pensando com espanto em como aquela noite tinha sido normal, fora os intérpretes que estavam discretamente sentados atrás de nós enquanto jantávamos. Era como se estivéssemos num jantar de qualquer abastado subúrbio americano. Não eram poucas as coisas que Medvedev e eu tínhamos em comum. Ambos estudamos e lecionamos direito. Poucos anos depois nos casamos e constituímos família. Começamos informalmente na política e contamos com a ajuda de políticos mais velhos e experientes. Isso me fez pensar até que ponto nossas diferenças podiam ser explicadas por nossa personalidade e propensões, e até que ponto decorriam apenas de nossas circunstâncias diversas. Ao contrário dele, eu tinha a sorte de ter nascido num país onde o sucesso político não me obrigava a fazer vista grossa a bilhões de dólares em suborno, ou a chantagens dos adversários políticos. Encontrei Vladimir Putin pela primeira vez na manhã seguinte, quando fui à sua dacha, situada num subúrbio nos arredores de Moscou. Nossos especialistas em Rússia, Mike McFaul e Bill Burns, bem como Jim Jones, me acompanharam no trajeto. Como já tivera alguns contatos anteriores com Putin, Burns recomendou que eu fosse breve em minhas primeiras palavras. Putin é sensível a qualquer coisa que possa soar como descaso, disse Burns, e por estar na política há mais tempo, se considera um estadista com mais credenciais. Talvez seja bom começar a conversa perguntando a opinião dele sobre o estado em que se encontram as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, e deixar que desabafe um pouco. Viramos e entramos por um portão imponente, continuamos por uma longa alameda e então paramos na frente de uma mansão, onde Putin nos recebeu para a foto de praxe. No físico, nada tinha de excepcional, baixo e compacto, constituição de pugilista, com cabelo fino, cor de areia, nariz proeminente, olhos claros e penetrantes. Enquanto trocávamos cortesias com nossas respectivas delegações, notei a informalidade de seus gestos e a indiferença deliberada em seu tom de voz, indicando alguém habituado a se ver cercados de subordinados e solicitantes, alguém que se acostuma ao poder. Acompanhado por Sergei Lavrov, o polido ministro das Relações Exteriores e ex-representante da Rússia na ONU,
Putin nos conduziu a um amplo pátio ao ar livre, onde fora preparada uma elegante refeição para nós, com ovos e caviar, pães e chás, servidos por garçons com tradicionais trajes camponeses e botas de couro de cano alto. Agradeci pela hospitalidade. Comentei o avanço que nossos países haviam feito com os acordos do dia anterior e perguntei como ele avaliava a relação entre os Estados Unidos e a Rússia durante seu tempo no cargo. Burns não estava brincando quando falou que o homem tinha algumas coisas a desabafar. Eu mal acabara de formular a pergunta quando Putin se lançou a um monólogo agitado e aparentemente interminável sobre todas as injustiças, traições e desfeitas que, de seu ponto de vista, ele e o povo russo haviam sofrido nas mãos dos americanos. Segundo ele, gostava do presidente Bush como pessoa e quis ajudá-lo após o 11 de setembro, manifestando solidariedade e se prontificando a fornecer serviços de inteligência na luta contra um inimigo comum. Ajudar os Estados Unidos a assegurar bases aéreas no Quirguistão e no Uzbequistão para a campanha afegã. Chegara inclusive a oferecer o auxílio da Rússia para lidar com Saddam Hussein. E de que servira isso? Em vez de dar atenção a seus avisos, disse ele, Bush seguir em frente e invadir o Iraque, desestabilizando todo o Oriente Médio. A decisão americana, 7 anos antes, de sair do tratado sobre os mísseis antibalísticos e seu plano de instalar escudos antimísseis nas fronteiras da Rússia continuavam a ser fonte de instabilidade estratégica. A admissão de antigos integrantes do Pacto de Varsóvia na OTAN durante os governos de Clinton e de Bush levara a uma infiltração constante na esfera de influência da Rússia. E o apoio americano às revoluções coloridas na Geórgia, na Ucrânia e no Quirguistão, sob o especioso pretexto de promoção da democracia, havia transformado vizinhos da Rússia, antes amistosos, em governos hostis a Moscou. Segundo Putin, os americanos haviam sido arrogantes e desdenhosos, se negando a tratar a Rússia em pé de igualdade e tentando o tempo todo impor seus próprios termos ao resto do mundo. Tudo isso, segundo ele, dificultava uma perspectiva otimista quanto às relações futuras. Depois de uns 30 minutos de uma reunião prevista para durar 1 hora, os membros de minha equipe começaram a espiar o relógio, mas resolvi não interromper Putin. Parecia evidente que ele tinha ensaiado a coisa toda, mas sua mágoa era sincera. Eu também sabia que, para fazer progressos com Medvedev, precisava da anuência de Putin. Depois de uns 45 minutos, este finalmente esgotou os motivos de queixa e, em vez de me ater ao horário, comecei a responder ponto por ponto. Lembrei a Putin que eu me opusera pessoalmente à invasão do Iraque, mas também repudiava as ações da Rússia na Geórgia, acreditando que toda nação tinha o direito de decidir suas alianças e relações econômicas sem interferências. Questionei a ideia de que um limitado sistema de defesa para proteção contra o lançamento de mísseis iranianos teria algum impacto sobre o poderoso arsenal nuclear da Rússia. Mas mencionei meu plano de revisar todos os planos antes de dar qualquer outro passo em relação ao escudo antimísseis na Europa. Quanto à nossa proposta de reformulação, o objetivo, expliquei eu, não era eliminar todas as diferenças entre os dois países, e sim abandonar os hábitos da Guerra Fria e instaurar uma relação realista e madura que fosse capaz de lidar com essas diferenças e de crescer com base em interesses comuns. Em alguns momentos, a conversa ficou tensa, em especial sobre o Irã. Putin desconsiderou minhas preocupações quanto ao programa nuclear iraniano e se irritou quando sugeri que cancelasse uma venda iminente ao Irã do poderoso sistema de defesa antiaérea S-300, projetado pela Rússia. Tratava-se de um aparato exclusivamente defensivo, disse ele,
acrescentando que o recuo num contrato de 800 milhões de dólares poria em risco o faturamento e a reputação dos fabricantes de armas russos. Mas, de modo geral, Putin ouviu com atenção e, ao cabo de uma maratona que se prolongou por 2 horas, se mostrou aberto, talvez até com algum entusiasmo, ao esforço de reformulação. Claro que, em todas essas questões, você terá que trabalhar com Dmitry, falou Putin, enquanto me acompanhava até a comitiva de carros à minha espera. Agora essas decisões cabem a ele. Trocamos um aperto de mãos, olhos nos olhos, nós dois sabendo que essa sua afirmativa era ambígua, mas pelo menos por hora. Era a coisa mais próxima de um endosso que eu iria conseguir. A reunião com Putin afetou todo o resto da programação do dia. Voltamos às pressas para Moscou, onde eu tinha o compromisso marcado de fazer o discurso de formatura para a turma de jovens estudantes russos de finanças e comércio internacional. Antes disso, tive um rápido contato nos bastidores com o ex-dirigente soviético Mikhail Gorbachev, com 78 anos de idade, ainda robusto, a mancha de nascença vermelha na cabeça, me transmitiu a impressão de uma figura estranhamente trágica. Ali estava um homem que fora um dos indivíduos mais poderosos do mundo, cujos impulsos reformistas e esforços de desnuclearização, por mais incompletos que fossem, haviam levado a uma transformação global verdadeiramente épica e lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz. Agora era tratado com desdém dentro do próprio país, tanto pelos que achavam que ele havia se rendido ao Ocidente, como pelos que o consideravam um comunista retrógrado cujo tempo já se fora. Gorbachev me disse que estava entusiasmado com a ideia de uma reformulação e minhas propostas de um mundo desnuclearizado, mas depois de 15 minutos precisei encerrar a conversa para fazer o discurso. Ele falou que compreendia, mas senti que ficou decepcionado. Um lembrete para nós dois quanto à natureza instável e fugidia da vida pública. Então foi a vez de um breve almoço no Kremlin com Medvedev em um salão cheio de figuras importantes, ao qual se seguiu uma mesa redonda com líderes empresariais americanos e russos, que fizeram os habituais apelos de maior cooperação econômica. Quando cheguei à reunião de cúpula com lideranças da sociedade civil dos Estados Unidos e da Rússia, organizada por McFool, comecei a sentir as consequências do jet lag. Fiquei contente por poder sentar, retomar o fôlego e ouvir as considerações dos que estavam diante de mim. Era o tipo de grupo que me agradava: ativistas pela democracia, diretores de entidades sem fins lucrativos, líderes comunitários com trabalho de base em questões como moradia, saúde pública e participação política. Geralmente militavam na obscuridade, se desdobrando para conseguir verbas que mantivessem suas operações em andamento. E raramente tinham ocasião de sair de suas cidades natais, muito menos a convite de um presidente dos Estados Unidos. Um dos americanos ali presentes, aliás, havia trabalhado comigo em meus tempos de organização comunitária em Chicago. Talvez fosse por causa desse reencontro entre meu passado e meu presente que eu continuava pensando na conversa que tivera com Putin. Quando Axel perguntou quais tinham sido as minhas impressões sobre o líder russo, respondi que me parecia estranhamente familiar. Um chefe de diretório municipal, mas com bombas e veto no Conselho de Segurança na ONU. Demos risada, mas não era brincadeira. Putin, de fato, me lembrava os sujeitos que outrora comandavam a máquina partidária de Chicago ou o Tammany Hall. Homens durões, calejados, frios, que se restringiam ao que sabiam. Nunca iam além de suas experiências estreitas e consideravam os apadrinhamentos, as propinas, as extorsões, as fraudes e os ocasionais atos de violência ferramentas legítimas do ofício. Para eles, como para Putin, a vida era um jogo de soma zero. Podiam até fazer negócios com gente fora de sua panelinha, mas, no final das contas, não confiavam nas pessoas.
Cuidavam primeiro de si e depois dos seus. Num mundo assim, a falta de escrúpulos, o desprezo por qualquer aspiração elevada que não fosse a acumulação de poder, não eram defeitos, eram vantagens. Nos Estados Unidos, foram necessárias décadas de protestos, leis progressistas, jornalismo investigativo e militância incessante para, se não eliminar, ao menos refrear tais práticas vulgares de poder. Essa tradição reformista foi, em larga medida, o que me inspirou a entrar na política. E mesmo assim, a fim de reduzir os riscos de uma catástrofe nuclear ou de outra guerra no Oriente Médio. Eu acabara de passar a manhã toda cortejando um autocrata que certamente tinha dossiês sobre todos os ativistas russos presentes e poderia mandar acossá-los, prendê-los ou fazer qualquer coisa pior quando bem entendesse. Se Putin de fato se voltasse contra um desses ativistas, até que ponto eu o censuraria, sobretudo sabendo que provavelmente isso não faria com que mudasse sua conduta? Isso poria em risco o andamento das negociações para o START, a cooperação russa quanto ao Irã? E, de todo modo, como avaliar esse tipo de barganha? Eu podia dizer a mim mesmo que concessões existiam em toda parte e que, para conseguir realizar as coisas nos Estados Unidos, foram necessários acordos com políticos com posturas não muito diferentes das de Putin e cujos padrões éticos nem sempre resistiam a uma segunda avaliação. Mas aqui parecia diferente. O que estava em jogo era maior, dos dois lados da mesa. Enfim, me levantando para falar, enalteci a coragem e a dedicação dos presentes e recomendei que se concentrassem não só na democracia e nos direitos civis, mas também em estratégias concretas para proporcionar empregos, educação, assistência à saúde e moradia decente à população. Me dirigindo aos russos, falei que os Estados Unidos não podiam nem deviam travar batalhas que não eram suas, que cabia a eles determinar o futuro da Rússia, mas acrescentei que estaria torcendo por seu sucesso, com a firme convicção de que todos os povos aspiram aos princípios dos direitos humanos, ao império da lei e à autodeterminação. O salão explodiu em aplausos. McFu estava radiante. Fiquei contente em conseguir elevar o ânimo, mesmo que por pouco tempo, de boas pessoas que se dedicavam a um trabalho árduo e às vezes perigoso. Acreditava que, mesmo na Rússia, valeria a pena no longo prazo. Mas, mesmo assim, não conseguia me livrar do receio de que o tipo de conduta adotado por Putin tinha mais força e energia do que eu queria admitir, e que, no mundo em que vivíamos, muitos desses ativistas cheios de esperança logo poderiam ser marginalizados ou esmagados por seu próprio governo, e que eu não poderia fazer quase nada para protegê-los.